primeiro, obrigado por tudo. Teu pai, a gentileza, você, toda a tua equipe, Rafa, Rica, Jotinha, o Gil que tá filmando, a Bia. Me trouxeram aqui, pra quem não sabe, eu tô indo na casa do Neymar, na sala do Neymar, véspera do jogo contra o Bordeaux. E ele fez questão de parar pra me dar essa entrevista. Me sinto muito honrado de estar aqui, não é formalidade nem puxação de saco, todo mundo queria estar aqui. Eu sou um blog pequenininho, tento falar de esporte de uma maneira correta, de uma maneira séria, e a gente vai crescer dessa forma, e se tiver que ser. Obrigado por tudo. E a primeira pergunta, obviamente, como é que tá isso aí? Tá melhorando. Primeiramente, prazer recebê-lo aqui. Tá melhorando. A gente já fez, né, fora os tratamentos, alguns procedimentos para que melhore o mais rápido possível. E também a gente está feliz com a evolução, está feliz com o que vem acontecendo. E não vejo a hora de poder voltar a fazer o que eu mais amo na vida, que é jogar futebol. A gente vai pro jogo e da arquibancada, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente vai daqui a pouco assistindo o jogo na arquibancada, longe. Não vou poder ajudar dentro de campo, mas dando força ali de fora, incentivando de alguma forma os companheiros. Vou estar do teu lado. E as pessoas no Brasil têm visto você ir na Barcelona. Me explica um pouquinho o que você faz em Barcelona com o teu pé, qual o tipo de tratamento que você vai lá fazer e tal. Olha, esse aqui é mais praticamente um PRP, né, que se chama, que tira do sangue, centrifuga e depois tira a parte boa e coloca diretamente na lesão. E esse é mais ou menos o que eu sei, né, Rafa? Se tiver errado, você me explica. Mas é mais por aí, para ajudar a circulação de sangue, né? É isso? Passar a circulação. Na verdade, você tira o sangue normal, sim, de uma veia, e você coloca numa centrífuga para pegar a concentração de plaqueta nesse plasma sanguíneo. Então você separa o que é resto e deixa o que é plaqueta, e aí você pega esse plasma enriquecido em plaqueta e injeta na região da lesão. A plaqueta tem uma função de coagulação e então, em consequência, ela atrai fatores de cicatrização e reparação tecidual. Então, o nosso objetivo em fazer esse tratamento é como mais um instrumento, uma ferramenta para ajudar nesse processo de cicatrização e consolidação óssea. E isso vai até quando? Ele vai fazer mais uma aplicação lá, simultaneamente ao tratamento que a gente faz aqui e também às infiltrações de PRP. A gente está fazendo umas sessões de onda de choque, que também vai ajudar nesse processo inflamatório, vai trazer sangue para a região, vai promover formação de novos vasos sanguíneos, porque a consolidação óssea, para ela acontecer de maneira efetiva, você precisa ter sangue na região. Então, todos esses tratamentos que a gente tem feito buscam auxiliar nesse processo. Além disso, que a gente acabou de ter a explicação do Rafa e tal, para quem não sabe, o Rafa é fisioterapeuta, o Jota e o Gil assessoram ele aqui em Paris, e o Ricardo é o operador físico particular, pode ser assim? Sim. Tá bom assim? Ricardo, quantas horas por dia, para que seja acelerado o processo de um tratamento de um atleta normal, um tratamento de um atleta extra classe, quantas horas por dia de fortalecimento de outras partes do corpo, como é que funciona um pouquinho isso? No caso aí, como ele teve a lesão no dia 23, desde lá ele não parou. A gente tem trabalhado dentro da limitação que ele tem, que ele ainda não pode apoiar o pé. Sim. Essa descarga ela vai ser gradativa em cima desse pé, após ele ter essa melhora e essa evolução. Enquanto isso, a gente tem trabalhado a força de membros superiores dele, core, e também força de membros inferiores, mas contando com toda essa limitação que ele tem de fazer alguns movimentos. Sim, imagino. Então a gente trabalha diariamente em cima disso. A parte metabólica, que é essa parte mais de resistência, a gente já começou a fazer alguns trabalhos na piscina, bicicleta também. Então ele não parou, mas a gente faz atividades aí em torno de 1 hora por dia. 1 hora, 1 hora e meia. Ney, tem previsão de volta? Qual é a tua ideia de retorno? Acho que é a pergunta que todo mundo, as pessoas na imprensa brasileira estão mal de conta, né? Você fala que é 2 meses, as pessoas te botam longe da Copa América. A Copa América, acho que eles não sabem que é em junho, em julho. Então essa dificuldade eu queria deixar claro para quem está vendo a gente aí. São de 8 a 10 semanas, né? É o que a gente imagina. Sim, aí, claro.
Acho que de máximo 10 semanas, né? Acho que máximo. A gente tá trabalhando para adiantar o processo, para não ter. 10 do dia da lesão. 10 dias do. A gente pensa, se tudo der certo, o Paris confirmando e As quartas já. sucesso já na Champions. Nas oitavas a gente pensa em já jogar as quartas. Você me se chama de tudo der louco pra certo. gente fazer o jogo? Por favor, né? Tem que dar sorte hoje, entendeu? E Ney, falando um pouquinho da adaptação em Paris, está 1 ano e meio já aqui. Eu nunca senti tanto frio na minha vida. E não sei nem se está no ápice do frio. Mas eu tô aqui de camisa, tá tudo fechado. Meu casaco é o dobro do meu tamanho, que já não sou pequeno, parece um hipopótamozinho. Como é que é a adaptação? Barcelona, não sei se faz tanto frio assim, mas é uma cidade mais calor. O clima é mais parecido com o do Brasil, Barcelona, né? Mas aqui é mais frio, sim. Tem dia que é doído treinar. Mas a adaptação foi rápida, ao meu ver, né? Não tive tanta dificuldade como eu sair do Brasil para ir para a Europa. Sim, deve ser bem maior. Foi mais difícil. E tô bem, tô feliz, tava muito bem, acho que me sentindo bem dentro de casa. Nas 2 temporadas estava voando, nas 2. E infelizmente aconteceu essa lesão de novo, mas agora é ter cabeça boa, ter cabeça no lugar, que é o mais importante, para que hoje eu possa recuperar o mais rápido possível. Esse ano a gente tem Copa América no Brasil, né? E por ser em casa pode trazer um trauma um pouquinho grande para a nação toda, pela Copa de 2014, pela Copa de 2050 lá atrás. E 2 últimas eliminações da Copa América. Qual é o teu sentimento em relação a isso? Você vai jogar, eu tenho certeza, vai chegar voando. Qual é o teu sentimento em relação à Copa América, o grupo de jogadores que quem está de fora e tenta entender um pouquinho de futebol de uma forma, percebe que vocês são muito unidos, é uma coisa sólida, não existe muito ego, quem sai do time ou entra, a gente percebe que ninguém gosta de ficar fora, mas não gera atrito, não gera problema. Não, graças a Deus não gera problema, né? Então acho que ali todos já sabem o seu valor na seleção, todos já são formados homens, né? E o caráter de cada um é o mais importante ali. Foi o que você falou, ninguém gosta de ficar de fora, ninguém gosta de ser reserva. Mas infelizmente só podem jogar 11, né? Então o treinador tem que optar pelos 11. E o bom é que a gente tem opções, né? Para que possa entrar no jogo, que possa suprir a ausência de alguém. E eu vejo hoje, né, a seleção brasileira é um grupo muito qualificado, tem muita qualidade. É claro que a gente vem de uma renovação, claro que a gente vem de uma E vai entrar em outra, né? E vai entrar em outra. Que foi a Copa do Mundo, mas foi o que eu falei quando a gente voltou, né? Agora o que importa é a partir desse momento. Claro que a gente vai sofrer com o que passou na Copa do Mundo, a gente pega como aprendizado, como lição, mas o que vale é o nosso trabalho a partir de agora. Falando em campeonato francês, pra vocês entenderem, a gente está saindo daqui, vai pro jogo do PSG para assistir PSG e Bordeaux. Hoje dia 9, 8. Hoje 9. Se falou do jeito do futebol francês em relação à marcação, ao físico. O Ronaldinho Gaúcho, uma vez numa entrevista à ESPN, junto com o Djalminha, na casa do Ronaldo, ele fala que se ilude quem pensa que jogar o francês é mole, porque tecnicamente ele entendia que era um pouco menos, só que fisicamente era uma coisa muito estúpida. E eu percebo, como acompanho o futebol, como acompanho o trabalho, que aqui na França a coisa aumentou, o nível de força e pior disso, né? Você pode bater, deixa o juiz segure. E a gente não vê isso do juiz segurado. O cara que tem que ter o controle do jogo tá ali, né? Com a pinta tá diferente, tá colorida, né? A cor diferente de todo mundo. Então ele tem que controlar o jogo, saber, né, o momento de marcar a falta, de proteger a integridade física de cada jogador, né? Não só tua, de qualquer um, é óbvio. Estamos falando de todos. E eu concordo com o que o Ronaldinho falou. Acho que a galera pensa que é muito fácil jogar o campeonato francês. O mais baixo tem 90 de altura e por largura. O nível de força física é muito alto, muito forte. É maior que da Espanha? É maior de força física, sim. Força física, sim, mas acho que qualidade, Espanha é mais, tem mais qualidade a Liga da Espanha. Sim. Só que a dificuldade também existe. Existe, através da força. Imagina se botar
duas linhas de 4 atrás com um armário embutido. Com um cara de 2 metros ali. É complicado, é difícil. Mas a gente tenta dar um jeito dentro de campo. Uma dúvida minha. Você no PSG esse ano mudou de posição. Meu filho se desesperou em casa. Pô, pai, fala com ele aí alguma coisa para ele voltar a jogar mais perto do gol, na ponta e tal. Como é que você encarou essa mudança? Uma opinião minha. Você tem muito mais a bola, o jogo anda muito mais, as oportunidades de gol surgem mais, mas você, mais especificamente, fica um pouco mais longe do gol, jogando no meio, até porque você acaba servindo mais. Como é que você encarou isso? Foi difícil? Partiu de você? Partiu do técnico? Não, eu gosto de jogar na posição que eu venho jogando hoje. Foi uma posição diferente da qual eu atuava no Barcelona, mas... E na seleção também? E na seleção, mais ou menos. Na seleção sempre tive Há uma mais troca na volta, ali. na marcação? Sim, mas hoje eu jogo um pouco diferente. Eu curto, gosto dessa posição. Eu me senti bem, eu gosto porque parece que não, mas eu acho que eu me sinto mais próximo do gol, né, do que... Começar de frente, né? É porque eu tenho mais espaço, né? Eu gosto mais. Eu queria fazer uma pergunta para todos que estão aqui. A gente sempre deu valor, e eu como pai, não sei se todos aqui são, mas a gente sempre dá valor à amizade, a pessoas próximas que a gente gosta, e sempre se cobrou do atleta de fama internacional, que chegou no popular ganhar dinheiro, ficar bem, que ele não perdesse o valor dos amigos que vieram lá de trás. Não sei porque no caso do Neymar isso virou uma coisa pejorativa, podemos dizer assim. É porque eu acho que... E se inverteu o valor nessa hora, não dá pra entender, por exemplo. É porque comigo as coisas é muito ao extremo. Então, muita gente se cobra, né, de cara que não teve um bom auxílio, um jogador que foi muito top, não teve um bom auxílio ali, acabou se perdendo. Temos uns 200 exemplos. Porque a influência de quem? De amigos, disso e de aquilo. E eu, só 10 anos lá em cima. Deus, eu sou um cara muito abençoado, sempre agradeço por ter, né, família como a minha, e principalmente amigos, né? Porque eu vivo bastante com eles. Então, se eles fossem má influência para mim, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, por isso que eu falo que comigo as coisas são muito extremas. Então, se o cara tem amigo demais, o cara tá errado em ter amigo demais. Se o cara não tem amigo demais, ele tá errado por seguir as más influências. Só vira você. Quer falar? Fala aí. Não, tranquilo, acho que o Ney já falou o que eu tava pensando aqui também. Acho que é bem por aí mesmo. Quando você tem um amigo que o cara, sei lá, não segue o caminho que ele deveria seguir, é culpa do amigo, mas às vezes não é bem assim, às vezes é pela pessoa mesmo. Então o Ney é um cara que, graças a Deus, ele tem os princípios dele, ele teve a família dele e teve uma boa educação, então ele sabe muito bem a hora, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. E graças a Deus ele mantém os amigos dele perto, que são os amigos também que ajudam nas horas difíceis. Fala coisa boa, ontem fui jantar com seu pai, e não vou falar quem, obviamente. Eu vi jogadores assim, não tem concentração aqui. Não existe isso. Como é que é isso de não ter concentração? Eu no Brasil não imagino a galera solta no Brasil. Acho que é mais pela cultura, né? Pela cabeça. Você fica mais profissional já na vinda pra cá, né? O contexto te empurra pra isso. Eu acho que já te empurra mais, né? Parece que você vem pela Europa e você fala, agora sim eu virei jogador de futebol, sabe? Tem esse pensamento. E acho que tem sim, né? Porque no Brasil, óbvio, não estou falando que os jogadores do Brasil... Óbvio, claro. Calma, pelo amor de Deus. É cultural. Tô falando que é diferente, né? É diferente. Eu na época do Santos não me via sem concentração igual eu tenho hoje. Hoje já tenho uma cabeça melhor, já sou muito mais responsável do que era antes. E eu curto muito isso, essa vida de não concentrar. Sim. Porque pra mim é bom que você passe tempo em casa, passe tempo com a família, com os amigos, então você não tá ali totalmente focado no jogo, porque eu sou um cara que eu não gosto de estar 24 horas pensando em futebol, 24 horas pensando na partida que eu vou jogar. Eu gosto de chegar, jogar e pronto, sabe? Porque eu acho que eu me sinto melhor assim, me sinto mais confortável.
É da mesma forma que eu chego nos jogos, né? Eu meto uma caixa de som, ou som no ouvido, uma caixa de som na mão, e vou escutando minha música como se estivesse indo pra encontrar meus amigos. Eu não tô indo pra jogar um futebol seriamente. Sim, óbvio. Sabe? Eu vou mais relaxado, porque eu sei que na hora que eu tenho que focar, na hora que eu uso a pita, então eu me sinto muito mais confortável em sem concentração, né? E sem muita responsabilidade de ficar pensando 24 horas no futebol. Que você esteja zero. Como é que funciona? Qual é o teu dia a dia? O treino é de manhã, o treino à tarde? Você volta? Como é que funciona? Depende da programação do treinador, que ele propõe, dos jogos que vem pela frente. Tem dia que a gente treina à tarde, tem dia que a gente treina de manhã. Eu prefiro treinar de manhã, que tem mais o tempo livre para fazer as coisas, para tratar, para fazer qualquer tipo de outra coisa. Mas aí depende da programação dos jogos, dos treinos, da carga que vem. Mas é uma vez por dia normalmente? Uma vez. Se não for pré-temporada, a gente já treina 2. A gente está perto de 2 marcas muito bacanas. Muito bacanas é pouco, né? Você hoje é o terceiro maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos oficiais. Salvo engano é o 4, né? Somando amistosos, ainda tem o Zico. E você está bem perto de fazer 400 gols numa carreira com 27 anos recém-feitos. Que hora que você bate, encosta a cabeça e fala assim, caraca, estou construindo um valor que não vai ser apagado por opinião, né? Eu sou o seguinte, você não pode olhar e falar assim, pô Eduardo, tu é magro? Não sou magro, não cabe opinião. Tá? Você chegou a um nível que não cabe opinião. Você é o terceiro maior artilheiro da história da seleção brasileira, do país do futebol, do país pentacampeão mundial. Você é o terceiro com 27, tudo indica que você vai passar até o Pelé. Mas suponhamos que fique no terceiro e vai superar em gols, etc. Não cabe opinião. Como é que você encara isso? Porque imagino que deve ser uma loucura pensar e estar eu como anônimo, né? Não sou celebridade, não sou uma pessoa famosa, não pratico esporte, não consigo mensurar o que passa na cabeça. Nem eu. Os próprios amigos brincam comigo, que às vezes eu não tenho noção de quem eu realmente sou. Acho que é porque tua simplicidade assusta. Eu tô aqui há 5 horas, assusta. Porque eu não fico pensando no que eu devo fazer, para marcar o meu nome na história do futebol. Não, isso já foi. O que eu gosto de fazer. Essa fase já pulou. Já tá. Agora, isso é só. Realmente não sei, eu ainda não penso nisso. E nunca parei para pensar e nem quero. Eu quero continuar fazendo o que eu amo, que é jogar futebol. Quero continuar marcando gols porque eu gosto. Quero continuar vencendo porque eu odeio perder. E assim, até parar de futebol. Quando eu parar, eu peço e falo assim, construir tudo isso. Deixa eu falar do teu maior troféu, que eu me identifico muito, meu filho é apaixonado por ele. E eu vivi isso que você viveu, ser pai jovem e ficar longe por conta de qualquer outra coisa que seja, me interessa o motivo dele. Como é que é pra você isso? Ele tá com quantos anos? 7. Eu fiquei com meu filho de 3 a 9, longe, mas bem menos longe. Como é que é pra você isso? Como é que foi essa adaptação de ficar longe? Um cara que já ficou longe de tudo, né? O tempo todo. O tempo todo, então sou muito acostumado a isso. Né? Então, é claro que é muito difícil, continua sendo, mas eu consegui me adaptar, né? Graças a Deus. A mãe dele me ajuda muito nesse quesito, né? Você deu sorte nisso. De deixar eu ver o meu filho quando dá, na escola. Ajuda diferente, obviamente. Então ela consegue se encaixar na minha vida, então eu sou grato por isso. Eu fico muito contente dela poder ter essa cabeça de me ajudar. E eu tento aproveitar ao máximo. O moleque hoje tá brincalhão, ele gosta muito dos meus amigos. Figurão. Figura. Então tá sendo uma obra. Eu queria que você me levasse numa sala que eu já sei que existe. Queria que você mostrasse um pouquinho, desse conta a sua história. Eu queria que você me contasse um pouquinho de cada registro, vamos botar assim, que o Gil fez, ou que qualquer um de vocês participou. E vamos cortar aqui, a gente vai pra lá, depois a gente volta de lá. Esse momento foi legal. A gente foi
campeão. É teu moleque, né? Liga, meu moleque. Acho que foi um momento no qual eu sou muito agradecido pelo Barcelona, né? A torcida me chamou pra eu falar. E a gente tinha acabado de ganhar tudo, o triplete, esse ano a gente ganhou a Liga, no Copa do Rei. Então foi um momento especial pra mim. Tava vivendo esse sonho, né? Porque jogar no Barcelona pra mim sonho todo moleque, sempre foi o meu maior sonho, o meu maior objetivo. Dava pra sair na rua? Não, impossível. Não, mas dava. Em Barcelona dava? Não, mas eu até saía mais na rua em Barcelona do que aqui. Aqui eu fico mais em casa. Não tem aquela sensação de estar no Big Brother, tipo assim, de 24 horas te olhando? Isso deve ser. Mas é o que eu falo, quando eu saio, quando é pra sair, eu saio tranquilo. Se tiver que falar, tirar porque as pessoas cobram isso, e de verdade isso, eu consigo entender perfeitamente porque me coloco no lugar. Cara, imagina, você tá comendo, para da maneira, tá comendo, tá batendo papo com um amigo, a única coisa que e quer comer um negócio, não dá. A única coisa, pra ser sincero, que eu falo, que só espero um minuto, só espero terminar, que é de comer. Quando eu tô comendo ali, né, na minha refeição, pede pra tirar foto, eu falo, pô, se você puder só esperar terminar de comer, saindo a gente tira foto. Tem gente que espera, tem gente que fica puto, fala merda, fica puto, fecha a cara, sai fora, mas aí... Me mostra mais do quarto aí. Pô, fazer tu andar de muleta é sacanagem. Cara, vamos falar mal de mim nessa merda, quer ver? Aqui, foto com o Mbappé, Buffon. Depois que a gente ganhou o jogo, acho que foi do Lyon. Esse jogo do Lyon. Foda, foda. E ele? Modo da história, né? Isso é um fenômeno. Didi pra mim é uma honra estar fazendo parte da... Parece gente boa demais, parece ser... Muita gente boa, muito nossa, assim, sabe? Da rua. Do grupo. Da rua. Muito foda. E quarentinha já, né? Já tem as idades. E eu tinha falado com ele, né? Falei assim, pô, sei que você tá atrás da Champions e tal, esse ano, e fazer de tudo pra te dar, né? E quando eu machuquei, ele te cobrou. Ele me mandou mensagem. Se vira. Você vira, você... Ele já passava pelo mundo. Recupera logo que você me prometeu. Falei, calma que ainda dá tempo. Maneiro demais. Aí só a foto que eu quero, aí tem as fotos que eu... Você tinha esse quarto em Barcelona e trouxe ou você começou a montar em Paris? A gente começou a montar aqui praticamente, mas eu tinha muita coisa. Mas aí guardada, tipo assim, sem estar organizado? Sim, então aí tinha várias coisas espalhadas. Aí tem vários momentos. Aí ali do negócio que a gente fez do Neymar Junior 5. Que hoje, pô, a gente não acabou de falando, né? Como é que é o Instituto pra você? Como é que você vê aquilo? No final do ano você vai, no final da temporada do campeonato você vai para as finais e tal. Eu tento ir acompanhar lá um pouco, né? Quando deve dar um orgulho, deve ser muito bacana. Pra mim acho que você chegar lá e ver o sorriso da criançada é o melhor presente do mundo. Claro que ver a evolução deles, né, em tema de colégio, em tema de estudo, é maravilhoso, né? Que ali a gente alcança não só eles, como as famílias também. Então, a família também tem feliz, tem ideia dos números? Tudo. Hoje são quase 10 mil pessoas que a gente ajuda ali, né? Foda. São mais de 2.500 crianças, com auxílio, né, de família, de pais, de irmãos, que vai fazer algum curso que tenha no instituto, alguma coisa que tenha palestra, essas coisas assim. Então, ali em torno dá mais de 10 mil. Sua mãe é presidente, seu pai é vice-presidente. É isso. E você vai sempre que der? Eu vou sempre que der, sempre apoiar ele. Eu queria fechar de uma forma, primeiro falar não sei se o jeito que tá pegando, a gente tá fazendo um negócio bastante informal, até porque a ideia era essa mesmo. Agradecer muito, isso de coração, pode mudar minha vida, essa oportunidade que você tá me dando. E quem chamar de marrento, de ceboso em dia, pra arrumar um problema sério comigo. Eu tô na tua casa, sei lá, 6 horas, desde manhã te vi tratando com todo mundo. Desde que você me viu, você passou a me dar mais atenção que todas as outras pessoas que estavam ao teu redor. Porque eu era o estranhoninho, obviamente é normal, e você fez questão de me acolher de imediato, tanto você quanto seu pai, quanto a tua equipe. Obrigado pra caralho, você é fenômeno, te chamo de gênio porque eu te acho gênio. E se a tua meta é ser o melhor do mundo ou não, ganhar a Copa do Mundo ou não, isso aí é problema seu. O que você faz e vai fazer até terminar,
já tá marcado na história, você é um dos maiores da história para mim. E obrigado por tudo. Eu queria te deixar essa mensagem aqui do meu filho. Tudo bem? Aqui é o filho do Fui Clia. Eu queria passar para te desejar melhoras. Deve ser muito difícil estar com uma lesão que te atrapalha a fazer o que você mais gosta. E é isso aí, cara. Eu te desejo muita sorte pela frente, muitos títulos, isso aí. Qual é o nome dele? Dado. Dado, obrigado pela mensagem. Feliz pelas palavras. Não, isso aqui é só mais uma batalha que a gente tá passando. Isso aí faz parte, né, na vida de qualquer guerreiro, qualquer lutador. Então, esse é mais um obstáculo que a gente vai passar por cima e vai voltar muito mais forte. Um abraço, valeu. Obrigado Gil, obrigado rapaziada, obrigado Jota, obrigado todo mundo. Obrigado Ney mais uma vez. Tamo junto. Vamos pro jogo. Que isso, mano. Fui Clia. Valeu.